Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. Está no ar a Tertúlia Bola Branca. O futebol já tem barbas, mas há sempre um domingo qualquer em que acontece algo que nunca aconteceu na história da modalidade. Desta vez foi o Torriense que inventou uma pequena maravilha. Nunca antes uma equipa da 2ª Divisão tinha ganho a Taça de Portugal. O herói do Jamor foi o Stopira, o central que há poucos dias recebeu a notícia de que vai jogar o Campeonato do Mundo com Cabo Verde aos 38 anos. Os ribatejanos, orientados por Luís Tralhão, ainda lutam pela subida à 1ª Divisão, mas já provocaram um verdadeiro terremoto no futebol nacional. O Benfica deixou de ter a Liga Europa garantida, vai jogar pré-eliminatórias e começar a época apenas 4 dias depois do Mundial, da final do Mundial. O Sporting de Braga caiu para a Liga Conferência e o Famalicão ficou sem competições europeias. Um duro golpe, certamente, para aquela gente e para o Hugo Oliveira. Comigo no estúdio da Renascença em Lisboa estão Francisco Sousa, comentador Bola Branca, e Rui Miguel Tovar, o Stopira dos nossos tempos. Eu sou o Hugo Tavares da Silva. Stopira da buraca. Tovar, foi um domingo como tu gostas, ou não? Sim, sem dúvida. Foi ótimo. E teve requintes de quê? De muito tempo, né? Não estava à espera do prolongamento, depois do Sporting empatar. E até aí foi uma surpresa. Portanto, foi de surpresa em surpresa por ter sido um golo tão cedo do Torriense, pelo Sporting ter marcado o golo caído do céu, porque foi com um erro da defesa do Torriense. O Sporting muito pouco fez para isso. É certo que tirou uma bola ao poste na primeira parte, mas de futebol muito pouco. E depois do golo então foi confrangedor ver o Sporting jogar. O tempo passava de forma normal, né? Os ponteiros não se mexeram mais depressa, mas a verdade é que o Sporting não fez o que lhe competia, por ser claramente o favorito, e o Torriense, muito bem, fez o papel de tombas gigantes, entrou na história do futebol português, porque será sempre, daqui a 100 anos ou 1000 anos, a primeira equipa da 2ª Divisão a ganhar uma Taça de Portugal. Isso é espetacular, da forma como foi, de uma forma autoritária, a jogar muito bem, porque se é verdade que o Sporting não jogou bem, muito foi por culpa do Torriense, sobretudo no jogo lateral. Os laterais estiveram sempre bem. Às vezes, das poucas vezes que o Sporting tentou fazer tabelinha, 2-1, não é? Os defesas do Torriense acompanhavam sempre o jogador do Sporting, não deixavam passar. E isso foi bastante interessante de ver ao longo de todo o jogo, porque no fim da primeira parte já se pensava que o Torriense... criou-se a ideia que o Torriense estava cansado, porque o Sporting aumentou o seu caudal ofensivo, mas nunca se verificou uma supremacia física, nem técnica, nem tática do Sporting, e foi interessante ver que o Torriense é que foi superior. E há 2 jogadas magníficas, a do penalti e a do gol falhado de baliza aberta, e se fosse aquele gol, se fosse 3-1, era mais épico ainda. Por tudo, né? Pela forma como o gol tinha sido conseguido, pela correria, e foi um dia em cheio para quem gosta de futebol. É certo que o Sporting, a meio da segunda parte, acho eu, ou então no intervalo, tinha garantido a Liga dos Campeões direta, não é? Por via da vitória do Aston Villa no campo do City, e até podia ser prometedor uma tarde em cheio, mas não. Foi uma tarde não do Sporting em todos os sentidos. E foi uma tarde majestosa para o Torriense, que procurou e conseguiu levar água ao seu moinho. Muita gente falava da quarta-feira com o Casa Pia, da próxima quinta com o Casa Pia, mas foi a notícia mais feliz do dia, foi essa. Eu estava a ver o jogo ao lado do Jorge Andrade. A primeira notícia feliz do dia dele foi a subida do Deportivo. Ele estava no telemóvel e percebeu que o Deportivo tinha subido e ficou todo contente. Mas depois foi essa. O Torriense, de facto, foi uma grande surpresa. Gigante surpresa, ainda bem. E não só pela forma de jogar, mas pela forma de ganhar. E adorei. É muito raro isso acontecer, mas a verdade é que das vezes que já fui ao Jamor, já vi o Sporting fazer felizes muitas equipas. Académica, Aves e agora o Torriense. Portanto, há uma propensão do Sporting para fazer alegrar clubes que nunca ganharam nada. Uhum. Exceção feita à Académica, claro. Isso deu muito ao futebol. De facto, o Torriense provocou um terremoto, e ainda bem.
É felicidade em estado puro, tanto nas bancadas como no relevado. Vê-los assim é uma alegria imensa. Falaste no Depor, que voltou lá à Liga 8 anos depois. Yeah. Francisco, o Duarte já falou um bocadinho daquela questão depois do primeiro gol, então o Sporting ficou com o travão de mão ainda mais puxado ou com mais dificuldade. Nota-se muito que é uma equipa em final da época que se calhar jogou por tanto e deixou de ter tanto para jogar ou que não ganhou, e outra que jogava pelo melhor dia da vida deles, não é? Essa questão mental, as pernas andam de outra forma, provavelmente. Sim, teve muito peso. E eu acho que depois, em termos estratégicos, há uma vitória muito clara do Luís Tralhão sobre o Rui Borges. Porque é um Sporting que tudo tinha perdido, se quisermos, apesar de uma excelente Liga dos Campeões, de ter lutado praticamente até ao final também pelo título de campeão, tinha de ser mais afirmativo na entrada numa final, mesmo sabendo que tinha pela frente um clube da segunda Liga. Eu acho que isso também provocou talvez algum estigma e alguma sensação de relaxamento. E aí o Torriense foi imponente, porque criou logo uma jogada, variando da direita para a esquerda, com dois dos homens mais fortes da equipa a combinarem precisamente do lado esquerdo, ganha um canto, faz o golo, portanto não podia desejar melhor começo de jogo, e portanto o Sporting aí teve de se ver obrigado a reagir, estar ali num papel de inferioridade que era completamente inesperado antes deste desafio, e acho que isso também afetou a equipa, que é verdade foi criando algumas oportunidades, mas que não teve nem o acerto, nem a qualidade, nem o critério, mesmo conseguindo mudar o registro, conseguir ir por espaços diferentes, embora tenha sido um Sporting muito mais perro à direita do que do lado esquerdo, em que aí sim gerou mais oportunidades, mas foi tendo alguma fluidez a partir dos médios até a dada altura, mas notava-se que era uma equipa que não estava com os índices de eficácia no último passo, no remate de outros tantos jogos. Isto é um detalhe também em comum, se quisermos, com umas partidas recentes frente a adversários que também se expuseram menos e que tinham também um nível mais baixo na comparação individual, o Tondela e também o AVS, nos jogos de campeonato a fechar a temporada. Há depois outros jogos que já são muito diferentes, frente ao Vitória, frente ao Gil Vicente, já são equipas que se dão mais ao jogo, e por isso o Sporting também tem um território, digamos, mais favorável para conseguir fazer as suas qualidades emergir. Mas eu acho que o grande mérito é mesmo do Luís Tralhão, na forma como prepara o jogo. Uma equipa forte na bola parada ofensiva e aproveita logo isso no início, muito coesa também a defender-se, com esta ideia também de saber bloquear bem o corredor central, mas sem arriscar em demasia na pressão. Percebe-se que o Torriense estava mais confortável a defender atrás e esteve bem, regra geral, sobretudo a linha defensiva do Torriense. O guarda-redes também acabou por ser figura, mas concordo com o Tovar num aspecto, é que este Sporting não teve fome depois de conseguir marcar logo na primeira oportunidade que tem, na segunda parte, a primeira grande oportunidade, e era um momento que podia ser de galvanização e pareceu quase todo o contrário. Isso é que foi realmente muito estranho. O Sporting, que já no início do jogo me pareceu ter pouca fome, foi ganhando alguma vontade de chegar ao empate, mas mais por via de reação ao choque do que propriamente por qualidade de jogo. Foi muito estranho ver a forma como a equipa não foi para cima com tudo, e até deu uma certa sensação de tranquilidade na gestão do jogo, pelo menos no plano defensivo, como por parte do Torriense. Tempo, não? Sim, exato, eu acho que o Sporting aborda com essa falta de pressa, que também depois se reflete nas próprias opções do Rui Borges, que lança dois jogadores ao minuto 90 mais 3, quer dizer, o Dani Bragança e o Kenda, até faziam sentido. O Kenda para ter um agitador, que já era necessário há muito tempo, tendo em conta a final absolutamente apagada do Géni, e acho que ele daria outra qualidade de cruzamento para ligar jogo por dentro, com o Trincão, por exemplo. O Daniel Bragança também cresceu muito na dimensão do remate, chega muito mais vezes à área, portanto, era o jogador que a equipa precisava também para romper um bocadinho a linha defensiva adversária, e entram já em cima do prolongamento. Aquilo é no fundo uma mensagem de Rui Borges a querer denunciar: ok, nós estamos à espera do prolongamento, estes jogadores vão entrar porque eu já estou aqui à espera de mais meia hora e não quero resolver isto até ao final. Isto não parece de facto uma atitude que se compactua muito com o estatuto de grande, de claro favorito numa final como o que o Sporting tinha. Certo, já lá vamos a essa, no que vem para Rui Borges, pelo menos o que é que pode ou não afetar esta questão. Mas falámos desta atitude, desta fome do Sporting, sim ou não? Não. Normalmente quando comentadores ou jornalistas falam
É atitude essa palavra, não é? É sempre meio simplista a forma como se resume toda a atitude. Mas quando é um jogador que o diz, e o Yulman confessou, é assim mais alarmante, ou não? Rui? É alarmante. Não, quando alguém acaba um jogo e acha que não fez o suficiente para ganhar, Percebo, mas ou que não lutou o suficiente. eu gosto dessa atitude do Yulman, de viver isso. Da honestidade. Exatamente. Sim. Agora, não sei se é honestidade para com segundas intenções, não vou pensar nisso. Vou pensar só eu no também. Yulman, assim, não é? Não tenho agenda, era só uma Pois, pergunta. exatamente. É isso. Eu espero que... E ainda hoje estava a falar disso com uma pessoa em que falava dos anos 80 e dos anos 90 e eu estava a dizer, pá... Benzeste? E estava a falar de que antigamente qualquer jogador podia dar o 11 da sua vida, né? Enquanto jogador de futebol. E ele dava na boa. E agora há muitos receios. Há muitos receios de dizer o que se pensa. Antigamente não havia. Antigamente as pessoas diziam no final do jogo o que tinha acontecido. E o Yulman, eu li depois. Não vi. Eu também. E fiquei contente. Tipo, pronto, é isto. Eu estava lá e vi. Eu não vi os jogos todos do Sporting ao vivo, aliás. Vi pouquíssimos, não vou dizer quantos. Mas é de uma mão. Ao vivo. Certo. Epá, foi péssimo. Mau. Não pode ser. Aquilo não pode ser. Não pode ser porque estão cansados. Não pode ser porque o Torreguense jogou bem. A equipa tem que render muito mais que aquilo. Aquilo é uma equipa de futebol que jogou... que está a jogar junto há 2 anos, com o mesmo, 1 ano e meio, com o mesmo treinador, não pode jogar aquilo. E que já jogou com tanta qualidade noutras ocasiões, Claro, não é? claro. Que tinha tantas Sim, soluções, sim. desde logo ofensivamente. Claro. Pá, muito pouco. Não pode ser. E não pode... E pode ser um dia mau. Pode, mas é assim. O que eu notei, é isso que o Yulman diz, não há capacidade para, num jogo com 120 minutos, haver várias fases de jogo. O Sporting não teve nenhum... Nunca criou oportunidades em catadupa. Eu estava à espera, pronto, agora foi 1-1, agora vai ser... É para falsos. Nada. E de repente eu olhei eu estava no estádio, olhei para o placar, 78 já. Mas passaram 20 minutos como? O Sporting não fez nada. Pá, não pode ser, isto é muito mau. Concordo com o ponto de vista estratégico do Rui Borges, a falta de, nesta tarde, e concordo com a vitória estratégica do Luís Traião, porque de facto notava-se que houve várias nuances táticas do Torreguense, até da primeira parte do prolongamento para a segunda, e foi interessante ver isso. E foi interessante ver como os jogadores estavam, a maioria deles, confortáveis em jogar com o Sporting, sem medo nenhum. E isto, num país em que a gente já falou várias vezes, né? Esta época, só o Casa Pia é que tinha vencido os 3 grandes no Campeonato Nacional até o Porto ser campeão, não é? E na própria Taça de Portugal, quem é que eliminou o Benfica? Porto. Quem eliminou o Porto? Sporting. Não há tombas gigantes. Portanto, felizmente, houve uma equipa que salvou a honra do convento. É verdade que o Torreguense eliminou o Casa Pia, não foi? Neste processo, pronto. Sim, é um FAF, tombas gigantes, claro. União de Leiria, Lusitana de Lourosa, Pronto. Oliveirense e ADC Correlhã. Pronto. Portanto, eliminou uma equipa da primeira. Mérito, claro. Mas não é tombas gigantes. Tombas gigantes é mais outra coisa. Era mais o FAF, por exemplo, tinha eliminado 3. Exatamente. Sim. E, portanto, foi muito interessante ver isso. E ainda bem. E também, ainda bem que o Yulman expressou o que ia na alma. Porque foi isso que certamente todos os adeptos que saíram de lá sentiram. Eu não acredito que haja... Eu não é pela derrota, porque às vezes o Sporting perdeu com o Arsenal em casa, então, e alguém ficou chateado. Não é? As pessoas ficaram... Ok, bora lá tentar. Agora em Londres, não é? Havia também uma segunda hipótese, é verdade. Mas se o jogo tivesse acabado ali, o 0-1 do Kai Havertz, os adeptos teriam saído do estádio. Ok, jogámos bem, mas não deu. Ali não. Ontem foi uma pobreza franciscana, foi muito mau. Eu não é por ti, é franciscana, desculpa. É de Francisco. Foi mesmo fraco. Foi uma exibição como... eu já vi o Sporting perder com o Aves. Situação diferente, porque o contexto psicológico não era o ideal por causa da academia. Já vi o Sporting perder com a Académica e sofreu o gol aos 5 minutos. E depois passou 90. Mas isto foi muito diferente. Isto foi uma falta de tudo. E, portanto, o Yulman, que é um dos principais culpados porque também jogou bastante mal, acho bem que diga isso, para acordar. E porque é verdade. E a verdade eu aceito. Tal como gostei do discurso lido
do Rui Borges. Eu não o ouvi, li. E, ok, é isto mesmo. Não entrou em desculpas, não entrou em nada. Pronto, disse aquilo que era, para mim. E que o outro foi melhor. Exatamente. Pronto, é isso. Mas é curioso, não é? Isto é uma nova fase do Sporting, que tu vais referindo isso nos programas que nós fazemos. A Taça de Portugal pois. deixou de ser tão importante como era há uns anos, não? É que antigamente salvava muitas épocas. Sim. Hoje em dia o Sporting tem a barriga mais cheinha. Mas Achas que pode mudar alguma coisa? salvaria a época, não é? Ganhar salvaria a época. Porque agora é Sim. 0 títulos, não é? E sim, e logo no dia em que se consegue um objetivo que é importante, que é o do acesso direto à Liga dos Campeões, Uhum. tendo em conta o sucesso do Aston Villa, a nível interno e na Europa, e porque de facto era um título, cá está, era simbólico, era importante, e eu acho que o grande problema desta final é que agora coloca um peso muito maior sobre os ombros de Rui Borges para o início da próxima temporada, do que uma vitória, mesmo por mais insignificante em termos exibicionais que fosse. Ou seja, pegávamos no jogo de ontem, exatamente a mesma exibição do Sporting, mas porventura, imaginemos aquele canto no tempo de compensação do Kenda, teria dado gol de Gonçalo Inácio. Continuava a ser uma exibição muito questionável do Sporting, mas a vitória estava lá. E havia uma ausência de pressão sobre Rui Borges que agora existe e que eu acho que vai pesar bastante para a próxima época. Eu ia por aí que a cartada do bom jogo tem vida curta, ou do melhor futebol do país, tem vida curta quando não se ganha, não é? Claro. De que forma então é que vocês acham que esta carga adicional pode cair sobre os ombros de Rui Borges? Ou seja, vai ter menos força no mercado, poderão não acompanhar as ideias dele para reforçar o plantel? Acham só que lá dentro há mais desconfiança? Adeptos, que é sempre aquele fator de pressão brutal para uma direção? O cenário que não é ideal, mas às vezes acontece. Sim, claro. Mas é assim, se não o acompanham nos reforços, então não vale a pena continuar com ele, não é? Ou acompanham ou não acompanham. Ou estão com ele ou não estão. Se estão, bora lá então começar 2026 e 2027. Mas aí acho que irão, até pela forma como o Sporting parece estar a trabalhar em antecipação já, Sim. e até pelo perfil dos jogadores, parece-me que vai tentar aproximar um bocadinho do Porto, não é? Aquela lógica de fisicalidade e tudo mais, mas também para melhorar algo que até ontem vimos e que em alguns jogos também já foi notório, que é a capacidade do Sporting de pressionar os adversários e de ganhar mais duelos. Por vezes falta essa qualidade, falta também a capacidade em quantidade para ganhar duelos, para conseguir superar os adversários, para não lhes dar margem para sair da pressão, e daí também cá está, virem nomes como o Palhinha, o Dumbiá, o Silas Anderson. Acho que é um bocado esse o caminho, e eu acho que é o Rui Borges também, juntamente com a estrutura técnica, que estão à procura disso no plantel. Certo. E dá aquele carimbo, não é? De não ganhar às equipas do top 4. Mas esta final é capaz de ser um verão duro, mas logo veremos como é que ele se Pelo vira. menos sem pré-eliminatórias. Certo. Ainda era mais complicado. Haverá Certo. sempre 1-0 ao PSG. É a Certo. tábua de salvação, não é? Não Sim. ganhámos ao top 4, mas ganhámos ao campeão europeu. E discutiram com o Arsenal, ganhou o prémio. Ganhámos ao atual e ao futuro campeão europeu. Não é pouco, Não é, pô? mas o que explica a debacle, não é? Exatamente. Até mentalmente e Não, a perda da expectativas, não é? taça não é só a perda de um título, é também a ausência da discussão da supertaça, que vai abrir a época seguinte e seria interessante. E que se calhar participar. permite ao Porto, cá está, o Torriense terá 50% de hipóteses, obviamente, mas Claro. permite ao Porto começar logo a voar, não é? Uau. E isso na rivalidade tem sempre peso. Deixa-me acabar então com o Torriense nesta primeira parte do programa. A seguir vamos a Pep Guardiola. Enfim, último ano, Taça de Portugal masculina e feminina, uma Taça da Liga feminina, uma Supertaça feminina, presença europeia no masculino e no feminino. Enfim, está à bulha com o Casa Pia por uma vaga na primeira divisão. Alguma coisa está a acontecer ali ou não? Já temos falado sobre isso, é verdade, eles têm esse mérito de nos fazer falar deles, felizmente, mas convém reforçar ou não, Francisco? Sim, completamente, até porque é a prova de que um projeto bem estruturado no futebol português não precisa de muitos anos. Claro que precisa sempre de algum investimento financeiro também, mas tendo uma boa estrutura a nível das pessoas, a nível também da forma como se definem objetivos, acho que consegue sempre ficar perto deste patamar europeu. Temos outros exemplos, se quisermos. O Famalicão, por exemplo, não conseguiu chegar ainda à Europa, é certo, mas está cada vez mais perto, porque está de facto a cimentar essa solidez no projeto nestes últimos anos, e não tem fugido muito à mesma linha de raciocínio.
E o Torriense depois até consegue ser mais abrangente com a dimensão do futebol feminino, porque também já tinha ganho a taça feminina, a garantir presença nas pré-eliminatórias europeias para o próximo ano, que é também incrível. E agora pode jogar com o Milan, com a Juventus. Isto vai ser particularmente espetacular para o Tovar, se houver a possibilidade de ver estes jogos ao vivo. Pode ir ao Sunderland, não é? Ao Stadium of Light, por exemplo, não é? Quem é que imaginava isto? Que temos em Torres Vedras. Sim, e bom, depois há o lado de mágoa, né? Porque o Torriense não tem. Depois esse é um problema também comum a outros clubes, não tem a estrutura depois física para conseguir receber digamos assim, todos estes jogos mediáticos em sua própria casa. Há os planos, supostamente, para construir... Supostamente está em marcha, não é? Exatamente, um estádio novo. Dos 5.000 lugares. Não sei se vai avançar assim tão rapidamente. Depois há a questão de Primeira Liga. Eu acho que é fundamental, curiosamente, isto pode parecer paradoxal, mas eu acho que a vitória no Jamor e o facto de jogar também a Liga Europa, acho que só dá um certo caráter de obrigatoriedade agora a ultrapassar o Casa Pia no play-off. Porque uma coisa é ir para a Primeira Liga, jogar a Europa, a coisa não correr bem na Primeira Liga e cair outra vez na Segunda Liga. Ok, mantém um campeonato profissional, há sempre a hipótese depois de, imaginemos, no ano a seguir voltar a lutar pelo acesso à Primeira Liga. Outra coisa é estar na Segunda Liga e, portanto, não poder também assumir um projeto super ambicioso, porque é a Segunda Liga, não dá assim tanto dinheiro, e ainda ter a Europa e o desgaste da Europa. Isso pode colocar a equipa num caminho perigoso a lutar pela manutenção, quem sabe, na Segunda Liga. Temos tido como diversos... é que faz um plantel nesses termos? Pronto, e temos tido diversos exemplos nos últimos anos de equipas que chegaram a estar nas competições europeias nos últimos, 10, 15 anos. O Paços de Ferreira ainda agora é de facto o exemplo mais claro, não é? Que acabou de cair à Liga 3 e que há, 10, 12 anos estava a jogar uma pré-eliminatória Liga dos Campeões. Sim, foi 2013, bem. Sim, e jogou outras vezes a Liga Europa, portanto acho que para o Torriense acho que ganha ainda mais importância este play-off e enfim, agora vai ter de superar o desgaste imenso que teve desta final no jogo em Rio Maior, que até pode ser uma futura casa do Torriense subir de divisão, e se o Casa Pia por sua vez descer. Mas é um trabalho magnífico, toda aquela estrutura. Acho que o Luís Tralhão, tendo vindo do Sub-23, que é outro bom projeto dentro do Torriense, também ganhou a Liga Revelação. Ganhou a Liga Revelação, exatamente. Tem muito mérito em todo este processo. E o discurso é muito interessante. Não sei se... Sim, claramente. Muito realista, mas ao mesmo tempo com um toque de ambição e ao mesmo tempo... reconhecendo que tem ali de facto qualidade naquele plantel, porque é um dado objetivo. O Torriense tem tido ótimo recrutamento e nós já também destacamos aqui noutros programas o papel, por exemplo, do André Sabino, que é o responsável também pelo recrutamento, pelas contratações do futebol do Torriense, e percebe-se que há ali muito critério, ir às segundas divisões em Espanha, em França, captar jogadores com muita experiência também no futebol português, fazer aqui um misto de tudo um pouco e formar um coletivo forte, alguns jogadores brasileiros que passaram também nas melhores formações. E pronto, e temos aqui uma equipa que inclusivamente até se dá um bocadinho ao luxo de poder fazer alguma gestão de jogadores, não de muitos, claro, entre campeonato e taça, porque tem de facto boas garantias apesar de tudo no plantel. Isso nem sempre é normal numa equipa de segunda liga, portanto um mérito enorme. E este é de facto dos maiores feitos, diria eu. Coloco esta conquista do Torriense ali taco a taco com os títulos do Boa Vista e do Belenenses, títulos de campeão nacional, claramente, porque são momentos absolutamente únicos e altamente improváveis. Um momento histórico. Já tens o teu T0 em Torres Vedras, Rui? Tenho para aí 20 primos a morar lá, portanto não preciso disso. Sim, meu pai era Lourinhã e tenho 20 primos, 2 tias, passei imensos carnavais lá quando era miúdo. Património não falta. Não falta mesmo. E, fui ver muitos jogos da física, tanto basquetebol como hóquei em patins. Fui ver vários xerais de ginástica, porque ia passar o carnaval e a Páscoa e dava. E fui ver muitos jogos do Torriense. Eu lembro-me de ver um jogo em 84 no Pelado, com o Porto para a taça, ganhou o Porto no prolongamento. Aquilo que eu mais me recordo é os números a vermelho nas costas azuis e brancas. O gol foi do Vermelhinho, calhou, não é? Eu ter a memória do vermelho e ter sido o Vermelhinho, não sei se é causa e efeito, mas o gol foi dele, no prolongamento, era pelado, fui com o meu pai, pela RTP, e depois lembro-me de ver lá o primeiro gol do Figo na primeira divisão, sempre, Torriense 1, Sporting 2, na última época que o Torriense teve na primeira, com o Manuel que ajuda, e lembro-me também muito bem de ver o Torriense 1, Benfica 3, na mesma época,
estava a chover a potes, jogo de pé, portanto, já não se usa isso, né? De pé, junto à linha lateral, e lembro de ver o gol do Magnusson por entre os guarda-chuvas, que já não estavam abertos, estavam todos no chão, não é? As pernas, eu tinha 14 anos, vi o Magnusson rematar, mas não via a bola entrar na baliza, porque o campo de visão era diminuto, né? Estava a ver pelos guarda-chuvas. E são memórias muito sentimentais, e quando o Torriense passou à final, é claro que se fosse o FAF, não havia memória sentimental, mas havia o dever de puxar ainda mais, porque é uma equipa da Liga 3, né? Isto é da Liga 2, é importante também. Imitava Leixões, não é? Diz? Imitava Leixões. Pronto, mas é isso que me fez soar o alarme. Eu em 2002 puxei pelo Sporting, tipo, ainda bem que evoluí e que este ano não puxei pelo Sporting, porque é claro, 2002 era o ano da dobradinha e eu nunca tinha visto o Sporting, nunca tinha experimentado viver o Sporting dobradinha. Em 82 eu tinha 5 anos. Lembro-me do Sporting ser campeão, da festa, mas não me lembro da dobradinha. Portanto, em 2002 estava pelo Sporting e muito me arrependo, porque o Leixões era da segunda B, tinha chegado lá, pá, espetacular, não é? E o Leixões, que é um clube magnífico. Sim, também por isso. Pronto, e depois é o Carvalhal, É tudo bom, Luís. Carvalhal, que entretanto Sim. conheci e é um personagem. Mas pronto, na altura não era assim. A questão é que agora eu não conheço o Luís Traião, mas tenho estas memórias torrienses muito vivas e toda a minha família estava lá, no estádio, a puxar pelo Torriense. E a esmagadora maioria, se não todos, são do Sporting. Portanto, foi uma festa interessante por aí, porque as pessoas perceberam, separar o trigo do joio. E o trigo é o Torriense. Era o Torriense, foi o Torriense. Porque era uma oportunidade histórica. E o Sporting já ganhou muitas taças, vai ganhar mais. O Torriense não se sabe, não é? Portanto, era ontem ou nunca. Também, há 70 anos, em 56, também era hoje ou nunca. Não foi. O Porto ganhou com 2 gols do Hernani. O Furacão de Águeda. Mas agora o Furacão Stop Irá, felizmente fez história. E um penalti muito bem marcado. Eu estava a ver do lado de Jorge Andrade, e tenho isto filmado, com voz, com áudio. Jorge Andrade remata com força. E de facto, o bola foi um balazo incrível. O Sr. Batista está a bater penalti. Pronto, ele disse: não marques para o meio, remata com força. Mas Rui Silva, mesmo assim, parece que adivinhou. Sim. Mas hesitou um bocado. Sim, na hora de se ali atirar qualquer coisa. Temos que ouvir Mas foi muito interessante, pronto. penaltis. E é isso que faz o futebol. São estas surpresas. Às vezes também dou por mim a pensar: o Portugal-Grécia 2004 teve piada, no fundo, não é? Agora, em 2026, a gente pode ver isto com outros olhos. E, é interessante uma equipa grega ganhar, ter avisado Portugal no primeiro dia e no último, tipo, A história é não excelente. faltaram avisos, não é? A história é excelente. Sim. Portanto, Dinamarca, a Tchecoslováquia do Panenka, portanto, há Esse muita não viste história. falar do Jorge Andrade, acho eu. Diz? A final do Europa 2004. Não. Caso contrário, o desfecho teria sido Sim, se outro. calhar Caristeias possivelmente. não chegava lá. Exatamente. Mas foi muito, pronto, é desses dias que se vive o futebol. E É a alegria das pessoas, não é? Aquela comunidade toda sentir-se representada. É muito claro, bonito. claro. E depois, quando saí do estádio, que foi logo a seguir ao jogo, não sei, 10 minutos ou 15, estava a ver muitos sportinguistas a sair do estádio. Uns, na boa, mas outros, jovens ainda, zangados com a vida. E eu, calma, isto é o Torriense. Tipo, é o Torriense, não. Ganhou bem, a equipa, fosse o Arsenal ou o Benfica ou o Torriense, e aproveitem, não é? Mas eu percebo que eles não aproveitam, não é? Porque eles A estão... juventude não é por dentro. não é? Claro, nem mais. Né? É como o Sporting em Leixões, não é? Se o Leixões ganhasse, se calhar ficava. Mas foi muito interessante assistir a isso. E ainda bem que este dia existiu. Sem dúvida. Sim. Foi? Remate de cabeça essa bola. Vamos então ao Pep Guardiola, só para fechar isto. Aqui um bocadinho só de... Não sei que lugar é que vocês o metem na história, mas não é importante estar aqui nos rankings. Mas foram 10 anos, 20 títulos no Manchester City. Enfim, entre tantos, 6 Premier League, Champions. Acho que é o mais importante deste legado. Que homem é este? O que é que vocês olham para ele? Ainda há algum encantamento ou não? Depois de tanto tempo, ele apareceu em 2008, para aí. Foi mais ou menos 8, 9, não é? Sim, Francisco, como é que... Já o homem, mas vês muita evolução nele ou não? Parece que é menos pepista do que os pepes. Aliás, é menos pepista do que os pepistas, na verdade, é menos pep. Sim. Já não está tão fundamentalista como se dizia que ele era. Claro. Há mais ginástica no jogo. Sim, desde logo eu acho que as mudanças também na própria constituição da equipa técnica, vamos ter aqui o Pep Linders dentro de dias, vai certamente poder também expressar-nos. Já agora deixa-me aproveitar para contextualizar.
vamos ter a quarta conferência Bola Branca, na quinta-feira, dia 28, e o adjunto de Guardiola, que agora anunciou que vai sair também do City, estará cá. Portanto, acompanhem, vejam o programa, há convidados muito bons, há oradores espetaculares. Exatamente. E acho que a escolha desses perfis, portanto, alguém muito associado, por exemplo, ao Liverpool, entre outros, acho também foi mostrando aqui que Pep Guardiola queria fazer evoluir ou mudar um pouco o seu modelo de jogo, torná-lo mais adaptável também aos restantes adversários. Depois é muito curioso também ver, por sua vez, que parte dos adjuntos de Guardiola depois também foram desenvolvendo os seus modelos específicos, já também bastante diferenciados do que existia com Guardiola, mas que também eles terão nestes anos todos influenciado algumas das alterações que Guardiola foi tendo, porque é indiscutível e é irrepetível aquele Barça de 2008 a 2012 a 2013, era uma equipa avassaladora, mesmo quando perdia, era avassaladora, não é mesmo? Era uma equipa brutal, conseguia subjugar praticamente todos os adversários. E que jogava com 10. Exatamente, mas depois pela frente encontrou um Real Madrid a dada altura que era o antagonista perfeito, porque também tinha jogadores enormes, era uma equipa brutal em contra-ataque, mas é isso, era um registro diferente, ataques mais imediatos, mas conseguia também ter esses momentos de superioridade ofensiva. Esse futebol já ficou lá arrumado num canto, infelizmente, e agora as coisas mudaram muito, e o próprio Pep Guardiola também mudou muito, por isso eu concordo com essa visão, e considerando-me eu também bastante pepista, mas ao mesmo tempo hoje em dia estou muito mais cético sobre os treinadores no geral do que estava, sim, do que naqueles tempos em que eu aí acho que havia um certo encantamento e deslumbramento que hoje em dia é difícil de encontrar mesmo nos treinadores de referência, não deixa de ser curioso. Se calhar uma pessoa depois também vai tomando mais noção de como é o futebol, analisando isto mais ao detalhe, mas nessa altura, enfim, cada jogo do Barcelona fazia qualquer fanático parar, não é? As pessoas chegavam a dizer que era aborrecido, que é quase uma atrocidade. Cá está, mas são as mesmas pessoas que, enfim, concebem o futebol muito numa lógica, ou seja, de resultadismo, né? De competição, exatamente. Tá, isto tem que ser choque, isto tem que ser bater. Parecia um monólogo aquilo, não é? Pois, é verdade, ou seja, não havia capacidade de competir do outro lado. Isso, de certa forma, tornava o jogo potencialmente aborrecido, mas era muito entretido, por sua vez, para quem gosta de ver uma equipa cá está, capaz de ter iniciativa, de jogar com bola, de ver jogadores que tecnicamente se assemelham a artistas. Mas o Guardiola foi vivendo muitas nuances, ou seja, no Barcelona foi sempre muito mais fiel àquela identidade, não é? Porque ele cresceu também com essa identidade. Depois passa para a Alemanha e já se adapta a um contexto diferente, mas vai também semeando, digamos assim, os seus princípios, a sua identidade e até a sua forma de conceber os jogadores. O Philipp Lahm, por exemplo, é um excelente exemplo. E depois com a mudança para a Inglaterra eu acho que acabou por ser o trabalho assim mais estruturado e repara, são 10 anos, isto era impensável aqui há umas épocas. Sim, ele dizia que mais do que 3 deixava louco e acho que o Guardiola foi-se mantendo porque também encontrou no Man City uma zona de conforto muito favorável, não era contestado no clube, mesmo tendo algumas épocas menos produtivas, desde logo a nível de Liga dos Campeões. Foi conseguindo agarrar muitos jogadores e de grande qualidade, levá-los para o lado dele, e De Bruyne, Bernardo, entre tantos outros, foram muito importantes neste percurso, e agora estou muito expectante para perceber qual é que vai ser a próxima etapa, porque é curioso olhar para esta carreira que teve apenas 3 clubes, e eu espero sinceramente que o Guardiola continue no topo, quer seja em clube, quer seja em seleção, mas não sei se vai ser esse o caminho que ele pretende. Já vamos magicar esse futuro. Sim. Lembro-me que ele ganhou 12 de 17 campeonatos em que participou, que é uma barbaridade, não é? Rui, queria-te perguntar se te lembras da primeira vez que viste Guardiola, estou a falar do jogador, não é? Eu lembro quando era mais jovenzito, olhava muito para o Figo, o Ronaldo, para aquela malta que joga para a frente, e de repente o meu irmão disse, olha para o número 4. Claro. Vê como ele passa a bola. Sim, eu nunca me esqueci disto. Foi. E a minha relação com o passe mudou. Boa. Naquela frase do meu irmão. Sim. Não tenho... Era um jogador especial também, não é? Claro, não tenho essa memória. Tenho, por exemplo, do Albertini,
mas não tenho de Guardiola. Também era o 4. Sim, é verdade. Mas aquilo que eu posso... Acho que o maior elogio de todos foi quando ele começou a treinar o Barcelona. E comecei a perceber que o Barcelona foi a primeira e até agora única equipa que eu tenha visto a jogar e a abusar do jogo como se fosse uma equipa de rugby, que é passar para trás e a marcar golos, não é? E eu fiquei admirado. Tipo, como é que é possível? Este homem está a fazer está a jogar um jogo diferente, que nunca vi ninguém jogar. Porque a gente vê a pressão do Arrigo Sacchi, foi o primeiro treinador da minha vida, em matéria de mudar o estilo de jogo, também foi o Cruyff. Mas o Barcelona de Guardiola, o primeiro de todos, espantava-me por isso, não é? E a única coisa que me aborrecia, e isso acontecia em alguns jogos, e jogos que eram complicados, assim, Pamplona, e o Osasuna marcava aos 10 minutos, e depois o Barcelona continuava a jogar os 80 minutos como se estivesse 0-0 à procura do gol da vitória, e estava a perder. Isso aborrecia-me porque, às vezes, ele parecia não querer... Às vezes corria mal. Um plano B. Não Sim, queria, sim. pá, vou fazer jogo direto. Não, era sempre assim. E eu, mas o Osasuna está a ganhar 1-0. E ele continuava a jogar assim. Mas pronto, é um estilo, é fiel ao seu estilo. Ainda bem. Portanto, o maior elogio que eu posso fazer e ao jogo que vi, e vi alguns jogos do Barcelona, desse Barcelona, foi jogar para trás e estar sempre a avançar no campo e marcar golos. Enfim, acho que só espero eu, daqui a 5, 10 anos é que se vai saber muitas coisas desse legado histórico, porque as histórias não é só aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente não vê, ou seja, é aquilo que os outros contam, os do balneário. E eu digo isto por 2 razões muito simples. Ainda hoje, de manhã, vi um pequeno excerto de uma entrevista ao Pujol, do Barcelona, do Guardiola, e perguntarem qual é que eram os 3 melhores jogadores que viu no Barcelona. E o terceiro era o Thierry Henry. E eu, não é? Tipo, Thierry Henry, tipo, entre tantos, não é? E fiquei admirado por isso, então, e comecei a ouvi-lo. E as histórias do balneário, as histórias do treino, porque a gente não sabe, nem vê, são as mais curiosas de todas. E depois, logo a seguir, vi uma história do Valdano sobre Maradona. E a história do Valdano a Maradona era no México, ele não se lembrava se era, o Valdano não se lembrava se era na véspera da final ou da meia-final, portanto, ou Alemanha ou Bélgica. Estava o Valdano e o Maradona sentados no meio do campo, no treino, e entraram, diz o Valdano, 50 mil jornalistas, não é? Claro. Essa história é maravilhosa. E ouviste? Viste isso? E o Maradona, estes gajos não percebem nada de futebol, e o Valdano, mas Não como é que gosta, sabes? não gosta, não é? Acho Não que gostam de futebol, então, mas como é que sabes que não gostam? Aposto que se atirar uma bola, eles devolvem com a mão, e não devolvem com o pé. E apresentaram um jantar, não é? Isso eu não sei. E o Valdano, está bem, ok. O Maradona atirou a bola e, de facto, o jornalista pegou com a mão e atirou. Portanto, estas histórias de balneário não se vão saber hoje nem amanhã, infelizmente, porque os jogadores também não estão nessa. O De Bruyne, o Bernardo, o Ruben Dias e até os jogadores de há 10 anos que eu nem me lembro para quem são. Deve ser o Company e o Fernandinho. aquele pá que marcava 50 golos por ano e jogava no meio campo do Barcelona, que era brutal. O Yaya Touré, porra, que marcava 20 golos por ano. Sim, 50. Jogou central no final da Champions. Pronto. Esses jogadores é que daqui a uns anos poderão, espero eu, tal como o Puyol, tal como o Valdano, contar histórias da genialidade do Guardiola, porque aquilo que a gente vê, toda a gente fica espantada, não é? Isso é óbvio, era o que faltava. Ninguém ficar de boca aberta. Mas as histórias, as verdadeiras histórias que vão mexer connosco, e essa do Valdano e Maradona, eu tive que voltar a ver porque adorei a história e quis voltar a ouvi-la, né? Essas histórias é que vão ser determinantes para ficarmos ainda mais admiradores de um estilo de jogo e de uma pessoa que é extraordinária. E já agora, por falarem no Careca, o Miguel Cardoso ganhou a Liga dos Campeões Africanos. É verdade. Pronto. Excelente. É grande obra. Terceira final. Segunda seguida, né? Também Bem. ele comparado a dada altura a Guardiola, mas foi? seguiu o seu caminho. A falar mais no início da Sim, carreira. quando chegou aqui no Rio Ave temos... havia uma grande expectativa no Rio Ave. Sim, mas a verdade é que tem feito um ótimo trabalho no futebol africano. E no Mundial de Clubes foi muito Jogaram badalado. muito bem, sim. Ele é o treinador do Rio Ave Milan, não? É ele?
Já não tenho na memória, se era Certo, ele. também não sei. Tenho que ver com mais precisão. Deixa-me Há bocado só... falaste num possível Torriense-Milan e agora estou-me a lembrar do Rio Ave-Milan. Rio Ave Milan. Agora tenho a dúvida se era ele ou o Carvalhal. Pois, Mas também não já vou investigar. Eu investigo. Sobre o que estavas a dizer e dos jogadores, enfim, darem corpo à história, não é? Uhum. O Iniesta uma vez contou numa entrevista, repara, quando o Guardiola começou como treinador, apesar de ser um ídolo e super capitão, ele foi assobiado e viu lenços brancos à segunda, terceira jornada, quando empatou com o Numancia. O início foi muito complicado. Foi terrível. Era E uma série derrota de e um jogos. empate e viu logo lenços brancos à segunda, terceira jornada, que é uma coisa Claro. drástica perante um ídolo, não é? Uma lenda. E o Iniesta conta que chegou ao balneário do treinador, ao gabinete, e disse: não mudes nada, é este o caminho, está tudo bem. E com o Cruyff a escrever crónicas no Sport ou no El Periódico a dizer: nunca vi o Barcelona jogar tão bem. Portanto, houve esta carapaça nas entranhas da coisa, não é? Da maquinaria Pois é, engraçado. blaugrana, Claro que sim. que lhe permitiu se calhar não abanar Sim. num momento decisivo, apesar de ele parecer super, não é, obcecado com a sua ideia. Espetacular. E o que é que se segue? O que é que imaginam? Depois do Sporting ontem, acho que é o Rui Borges extremo durante o Exatamente. Pep Guardiola, Rigor livre. extremo. O que é que gostavam de ver? Tu imagino com o teu fascínio pela Série A, aposto que gostavas, porque ele historicamente ele transforma, temos que dizer isto, mas acho que revoluciona de certa forma os campeonatos onde está. Uhum. As seleções até Também, sim. quando ele está têm desempenhos melhores. A Espanha já era campeã europeia, mas a seguir há um Mundial e há um Europeu. A Alemanha fez o que fez no Brasil. A Inglaterra compete como, claro que é um projeto da Federação muito importante na formação, mas é diferente a mentalidade e o tipo de jogo. Nunca pensámos ver os ingleses a jogar como querem jogar. O que é que te segue? Achas que é a Série A que será tocada pelo maior? Será sempre uma surpresa, não é? Qualquer clube que seja, vou ficar sempre, a sério? A seguir, não é? Sim. Seja Sim. no México Exato. ou na Série A. Se gostava que fosse na Série A, gostava, porque ele como jogador no Brescia tive ali um problema, não é? Do doping, né? Derivado do doping da Ganhou esse caso Drona. depois. Sim. E seria interessante dar a volta a esse texto, mas também não sei se Passou é do na seu Roma interesse. também. Diz? Passou na Roma também. É verdade. Também não sei se será do seu interesse isso. É claro que mexer em muitos campeonatos é o que fica para a história da vida de alguém. Embora Guardiola não tenha... Está bom, não é? Não sei qual é a fome dele de treinar, qual é a sua decisão. Também não sei qual é que é o conforto que tem em ser selecionador, em agarrar numa seleção e criar uma história com essa seleção. Mas estavas a falar do projeto da Federação Inglesa. São sempre assuntos interessantes e eu não os domino em relação ao Guardiola, nem sequer em relação ao Mourinho ou o que seja, não é? Mas se me perguntas num campeonato que eu gostava que ele interviesse, é claramente o italiano, porque é pouco falado, não é? E se calhar uma contratação daquelas seria sonante e daria um salto gigantesco na E a seleção narrativa. como está, não é? Pois. Agora, qual é a equipa? Preferia que fosse uma equipa não de topo, mas a gente sabe que isso é quase impossível. Porque... Florença é tão bom para viver, não é? Isto era lindo. Ei, olha, vês? Agora tocaste num ponto Era muito espetacular. bom. Era lindo. Claro. Já viste? Eu já Pois, mudava, era um problema lá em casa. Mudavam-se Olha, era bem. todos. Não me ocorreu essa possibilidade. Sim. Se calhar devia ter começado por aí. Ele tem uma história supostamente triste, porque supostamente acho que o Platini não lhe deu o autógrafo, mas houve um jogo qualquer, Barcelona-Juve, acho que é o ídolo dele. E eu acho que há uma ligação qualquer à Juventus. Ok. Portanto, eu imagino sempre que ele possa ir lá parar, porque li essa Muito história. Enfim, hoje vale o que vale, não é? Obviamente. Sim. Mas era interessante, só porque estava na Série A. Às Claro, vezes, sim. não sei se Claro. merecia Florença- tamanha sorte. Florença é mais bonito. Era isso. E o Aston gostam Milan das seria Juventus. um clube mais bonito, acho eu. Agora estás a puxar saco aí a nossa... Não estou a puxar saco, sinceramente. Mas concordo, como é acho óbvio, que era. Cá está. Ainda por cima, acho que é um admirador também de Saki, não é? Faz todo sentido. Pronto, era por aí que eu ia. E depois também aquele simbolismo, não é? Daquela final traumática perdida em 94, não é? Sim, 4-0, não é? Exatamente. E
E acho que seria importante também tendo em conta a forma como o AC Milan, que é um gigante, é um dos maiores, não é, do futebol europeu, tem andado tão à deriva nos últimos anos. Eu acho que Guardiola agarrar naquele projeto, mas um projeto bem estruturado, é porque é um projeto de muitas cabeças pensantes, ali há muitos manda-chuvas, se quisermos. Eu acho que importante seria, em primeira instância, ou redefinir o papel dos manda-chuvas, ou eventualmente Contratar o Txiki Bergerstein e pronto. exatamente, e deixar Guardiola atuar. E aí acho que o AC Milan poderia de facto ter um trajeto diferente do que tem tido, e seria muito interessante de apreciar, particularmente. Mas eu assumo que ele possa ter algum interesse agora em enverdar por um caminho de uma seleção, eventualmente agora no pós-mundial. Até poderá ter, quem sabe, alguma proposta nesse sentido, ainda dentro do futebol italiano, a Squadra Azzurra também tem estado em convulsão, não sei se Guardiola é assim tão atrevido, mas era giro de ver, claro. Agora, eu acho que para já deve ser 1 ou 2 anos sabáticos, provavelmente, porque ele também é menino para essas coisas. Como estamos a falar da debacle do Calcio, deixem-me também referir outra vez a conferência, porque teremos cá António Gagliardi, foi adjunto de Roberto Mancini no Europeu, dá formação a treinadores, portanto vai-nos tentar ajudar a perceber o que é que se passa com o futebol italiano e por onde é que vão ou deixaram de ir. Enfim, são já 3 campeonatos do mundo sem estarem presentes, e se calhar como o europeu pode ou não ter atrasado uma revolução, porque quando se ganha às vezes confunde, não é? A caminhada. Meus senhores, a tertúlia Bola Branca fica por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, como sempre. Os cuidados técnicos foram da Rita Gonçalves e da Beatriz Garcia. Para a semana a mais, um abraço a todos.